Olá a todos, bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Esta semana vamos cruzar aqui as palavras que se encontram no capítulo 24 e 25 de Mateus. Vai ser assim uma espécie de preparação para o regresso de Jesus, não é? É verdade, estes foram os ensinos de Jesus sobre os eventos dos últimos dias. Ele abordou temas como a destruição de Jerusalém, deixou também algumas mensagens para aquela última geração que vai estar viva quando Cristo voltar e falou sobre um quadro, digamos, complicado para esta última geração, em que se fala em que haverá na humanidade muitas guerras, muitas pestes, falsos cristos e perseguição àqueles que desejam fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não é? Que deixou aqui algumas dicas do que é que vai acontecer, não é? Para que nós pudéssemos nos preparar da melhor forma. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus começa aqui a apresentar, digamos, a pintar um cenário que não é nada agradável para aqueles que vão viver os últimos dias antes da vinda de Cristo, não é? Se bem que eu acho que já há situações que nós já estamos a viver. Se calhar nós pensamos que vai ser de uma forma e se calhar já estão a acontecer de outra forma, não é? E em algumas partes do mundo, se calhar já há uma aplicação plena daquilo que Cristo disse, e noutras, como por exemplo a Europa ou outras regiões do mundo, existe uma relativa paz social que não permite que estas... É como se estivesse camuflado. É isso, ou pelo menos não se manifesta de uma forma tão intensa. Exatamente, tão intensa e tão evidente. E Cristo falava de falsos cristos, portanto, isso pessoas mesmo. que vêm ou que dizem que são Jesus e que voltaram e que estão cá na Terra, ou então outras pessoas que querem substituir. Eu penso que também podemos aplicar esta interpretação de que pessoas que querem ocupar o lugar de Cristo também, né? Que se apresentam à humanidade como salvadores, como intermediários entre Deus e a humanidade, e portanto aqui tentam também ocupar este lugar de Cristo. E isso é um aspecto falsa, que me deixa assim um bocado apreensivo. É tu pensares que alguém pode vir num lugar de fazer-se passar por Jesus e tu caíres nisso, não é? Porque é assim, imagina, isso nunca acontece quando tu conheces bem a pessoa. É impossível tu confundires a Margarida com alguém. É difícil. Claro. A voz, ainda há aquelas pessoas que imitam muito bem a voz, e ao telefone ainda vá que não vá. Agora, tu veres, ou tu sentires o que é que aquela pessoa faz, as atitudes que teve, ouvir, faz-me confusão como é que poderá haver alguém que realmente só estando mesmo firme e conhecendo bem, não é? Neste caso, a Jesus, é que tu consegues perceber quem é e quem não é. Verdade. Aqui eu concordo contigo, a única defesa que podemos ter é conhecer realmente Jesus e a sua palavra. Exatamente. E ir percebendo que se aquilo que quem se faz passar por ele diz não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz e nem está de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Não é? Claro. Lembramos sempre de Abraão, quando Deus lhe dá uma indicação para ele fazer uma coisa que era completamente descabida, assim à primeira vista, e Abraão não hesitou. Porquê? Porque conhecia aquela voz. Aquela voz. Sabia que não era alguém a fazer-se passar por Deus. É isso. E, portanto, Cristo avisa-nos aqui que esses falsos cristos vão aparecer e que até seriam capazes de enganar, quase que enganavam aqueles que têm uma boa relação com Deus, não é? Outro ponto, não sei se queres falar sobre isto, guerras e rumores de guerras. Pois, nós sabemos que esta situação que estávamos aqui há bocado a ver, que o mundo por vezes tenta sempre, a lição diz, em vários momentos ao longo da história da Terra, desde Cristo, as pessoas depositaram esperanças em coisas que acreditavam que conseguiam eliminar, ou pelo menos reduzir. E o que nós conseguimos ver é que
Não acontece, não é? Veja, assim, tens N casos do que, ou mesmo movimentos políticos, ou, como diz a lição, a tecnologia ou a ciência. Eu recordo-me do efeito da internet, quer dizer, uma coisa... Achava-se que a globalização iria É, levar a humanidade a uma etapa de, digamos, de nivelar por cima o conhecimento de todos, de desenvolvimento civilizacional, e que isso iria fazer com que, neste início do século XXI, que houvesse uma certa, sei lá, uma certa tranquilidade na humanidade. exatamente. E o que nós percebemos é que não E ao perceberes que não, percebes que aquilo que Jesus disse realmente bate certo. bate certo, é Não é? verdade. É. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguição, o amor esfriará, a iniquidade vai se multiplicar, há uma promessa também: quem perseverar será salvo, Salvo. e o evangelho será pregado em todo o mundo. É verdade que nós olhamos, basta ligar um telejornal para percebermos que já há alguns anos a esta parte, esta é a situação do mundo, com guerras, com rumores de guerras. Temos ultimamente a guerra da Síria, já houve aqui uma ameaça de uma guerra entre Israel e o Irão. Portanto, parece que nunca conseguimos Sim, sair se desta... fores a ver, exatamente, se fores a ver 90% se calhar das notícias que vêm nos jornais ou ao telejornal ou nas rádios são sempre negativas, ou Sim, algum conflito, ou possível conflito. Porque também haverá coisas boas, não é? Eu lembro-me de há um tempo atrás ter dito que pelo menos tinha ouvido uma notícia boa. Exatamente, que é a questão das né? Coreias, Das né? duas Coreias. Mas pronto, é uma gota d'água nestes conflitos oceano, claro. que existem entre os Estados Unidos e a Rússia, sempre uma tensão aqui latente entre a Europa e a Rússia, entre alguns países dentro da própria Europa, no Médio Oriente, Irão, Israel, Síria, É só escolher. Arábia Saudita. Bom, é começar por uma ponta. E isto Deus fez chegar até nós este aviso de que isto vai acontecer. Vai acontecer. Estejam Vai preparados acontecer. que isto vai acontecer. Vai não é? acontecer, não é? E depois até a lição de terça-feira, o título achei interessante, porque diz resistindo até ao fim. Não é? Até ao Mesmo depois disto acontecer, só há um caminho, é nós continuarmos firmes, termos a certeza naquilo que acreditamos, sabermos de antemão, porque eu vejo isto como se fosse um teste. Tu quando vais para um teste, já vais preparado. Não sei se agora ainda há, mas no meu tempo havia nas provas globais a matriz, acho que era a matriz, Sim. é que mais ou menos dizia o que é que poderia sair. matéria Qual era a que matéria, sairia. as temáticas, porque aquilo era por capítulos, pronto. E tinhas que seguir pela matriz para estares minimamente preparado. E eu às vezes comparo um bocado esta situação com a matriz da prova global, não é? Para quando chegares ao exame final, tu já não podes acusar de que não sabias, não é? Exatamente, O que é que se ia passar? o que é que não se é? ia passar. Digamos que Cristo revela aqui uma preocupação com o seu povo no tempo do fim, que inclui um engano global, digamos assim, que faz com que as nações se oponham à verdadeira fé e imponham ao mundo uma adoração falsa. Seja ela política, tecnológica, religiosa, Exatamente. científica, ou até excluindo qualquer divindade e colocando no lugar de uma divindade a razão. Sim. E que isto seja, digamos, um meio alternativo de adoração que não ao Deus verdadeiro. Portanto, eu acho que há vários aspectos e que, por exemplo, há pessoas que podiam ser tocadas pela questão da ciência, outras nem por isso, mais Claro. pela razão, outros mais pela uma filosofia política, mas Cristo deixa-nos este aviso de que, atenção, que à medida que a humanidade vai avançando, estas coisas vão acontecer. E há aqui uma frase de Ellen White, não sei se dizer, que achei bastante interessante, que é: apenas os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura poderão resistir no último grande conflito. Isto aqui é como aquele pessoal que faz uma maratona. Eu também pensei nisso na situação da Bom, corrida. quero correr, ok. Então, mas ainda falta muitos dias para começar a treinar, não é? Ainda falta muito tempo, uns meses e tal. Ok, vou dar uma corridinha, mas pronto. E depois vai deixando passar o tempo. E depois, quando chega a altura, diz assim: olha, tens de correr agora. Então, mas eu não Exatamente. E agora? Agora não vou conseguir, ou vou conseguir com muita dificuldade. Mais provável é não se conseguir. Eu não consegui. E digamos que aqui é a mesma coisa. E pegando nesse exemplo da maratona, mesmo que a pessoa se prepare,
porque aqui diz que é para resistirmos até ao fim e continuarmos firmes, mesmo que a pessoa se prepare uma maratona, se calhar não há nenhuma pessoa que corra uma maratona ou que faça uma atividade física mais exigente, que treinando não saiba de antemão que vai passar por dificuldades. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Isso não há dúvida, não é? De certeza que a pessoa, quando está a fazer aqueles 42 km, vai haver ali um outro momento que vai sentir alguma fraqueza ou uma quebra. Dor, Mas, no entanto, qual é a solução? Não é desistir, é continuar e resistir até ao fim. Digamos aqui que a lição apresenta aqui uma frase interessante que é estar intelectualmente alicerçado na palavra de Deus, segundo Jesus. Isso ainda não é suficiente para ser capaz de resistir no meio das provações que iremos enfrentar. Temos que fazer o que aprendemos. Ou seja, não basta ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus, das Escrituras, da ideia de quem é Jesus, do que Ele fez. Ok, nós acreditamos nisso, até percebemos a palavra de Deus e até lemos, mas isto não fazer parte de nós, não ser uma parte integrante daquilo que nós somos, não nos transformar por dentro, é apenas um conhecimento intelectual. Não é? Exatamente. Assim, sem interferência na nossa vida. Posso ler uma história sobre alguém, conheço muito sobre aquela pessoa, sei muito, mas se calhar nunca estive ao pé dele, nunca o conheci pessoalmente. E isto significa que também tenho um conhecimento teórico sobre a pessoa, mas não coloquei na em prática. prática. E aqui o que Jesus nos diz é: construam a vossa casa sobre a rocha. E o que é a rocha? É Ele. Sobre mim. Construam o vosso conhecimento, a vossa estrutura mental, a vossa fé, a vossa prática do dia a dia sobre mim. Só assim é que conseguirão estar preparados. E até mesmo como a lição diz, né? A diferença entre eles foi o facto entre resistir e não resistir, foi que um esteve na obediência ao que Jesus tinha ensinado. Né? Saber o que é que haviam de fazer. Okay. Há uma pergunta. A lição segunda, sim. Por que razão aquele que obedece resiste e aquele que não obedece cai? Não é? Às vezes... E até podes continuar depois com a pergunta, né? Que diferença faz a obediência para manter uma pessoa firme na fé? Eu acho que aqui há coisas na Bíblia que nós conseguimos justificar o porquê de Deus ter dado aquele conselho. Sim. Plenamente, não é? Tu Sim. que matar, é compreensível. Matar, mentir, adulterar, não respeitar os outros, não respeitar é fácil de compreensão, não é? Não teres cuidado com a tua saúde, tu consegues perceber. Mas há outros. Há pontos que tu dizes assim, racionalmente ou cientificamente, eu não consigo demonstrar porque é que Deus me aconselha a fazer desta maneira. E eu acho que aqui o que consegue manter uma pessoa firme na fé é nós percebermos que ao seguirmos aquilo que Deus nos aconselha, estamos mais protegidos. Não estamos isentos das dificuldades. Nós temos a certeza que é aquele o caminho que podes não perceber o porquê, mas sabes que é aquele caminho que te vai levar, não é? Eu disse aqui uma coisa, que é, estamos mais protegidos, mas mesmo assim, mesmo que não estejamos, mesmo que a dificuldade venha por aquela escolha, faz-me lembrar logo os amigos de Daniel, não é? Mesmo nós não vamos adorar a tua estátua, porque o nosso Deus é poderoso para nos salvar. Mas não quer dizer que, mesmo que Ele não nos salve, nós não vamos continuar a não adorar essa estátua. Porquê? Porque foi aquilo que Deus nos aconselhou, nos pediu para fazer. Eles não sabiam que iam ser salvos. Eles não sabiam que iam ser salvos. Nós sabemos agora. Agora é fácil. Agora é fácil. Também eu fazia o mesmo. Pois, quando o filme pois, acaba também... Se me disserem assim, olha, faz lá para dentro da fornelha, não acontece nada. Eu ia, sou eu, não é? Claro. Venha quem vier, não é? Claro, exatamente. Agora assim não. Digamos que eles... E repara, eles só puderam dizer isto porque conheciam e sabiam que Deus tinha o poder para fazer isso. Sim, exatamente. Mas mesmo que não fizesse isso... Não, tinha que ter uma fé incalculável. Portanto, eu acho que mantermos esta obediência e perceber que há pontos de obediência que não são racionais no sentido, ou não são totalmente compreensíveis ou justificáveis à luz do conhecimento que nós temos hoje em dia, isto faz com que nós estejamos mais perto de Deus e mais protegidos
apesar de não estarmos, volto a dizer, isentos das das dificuldades, mas estamos até mais mesmo perto depois quando do ideal aparecem outras alternativas religiosas, não é? Porque nós sabemos que existem, o facto de tu teres essa firmeza, teres esse conhecimento que tem que ser como nós já vimos e já desde o trimestre passado que andamos e percebemos que realmente isto tem que ser um relacionamento diário. Não é? O facto de teres outras distrações, não só a nível social como a nível religioso, porque sabemos que existem N de religiões, não é? Tu tens a certeza que é esta que é a verdadeira e saberes que é este o caminho, como eu estava a dizer há bocado. Eu acho que isso é extremamente importante e foi uma coisa que eu notei nesta lição, é nós realmente não temos dúvidas de que este é o caminho que nós temos que seguir, independentemente daquilo que estavas a dizer, porque a vida de um cristão pode ser sem problemas, como a vida de um cristão pode ser com problemas, nenhum é igual ao outro. Tens pessoas que não conhecem a Cristo e que têm uma vida fabulosa, tens pessoas que conhecem e que não têm, enfim, tens tudo. E então é isto mesmo, é tu, mesmo sabendo que vais ter problemas, ou podes não ter problemas, é saber, não, é para aqui que eu vou, então vou assim. Eu já tenho dito a alguns jovens que a pergunta que eles devem fazer a eles mesmos, quando se tornam cristãos ou se começam a querer ser cristãos e têm a ideia de se batizar e de entregar a vida a Cristo, há uma pergunta que eles têm que fazer o que é que Cristo me propõe ao pedir para eu ser cristão? O que é que Jesus me propõe? O que é que no fundo é ser cristão? O que é que quais são os requisitos, entre aspas? Quais são os critérios para vestir aquela roupa de cristão, não é? E isto deve ser feito individualmente. E deve ser a expressão que eu uso é digerido, portanto deve entrar para dentro de nós. A digestão dos alimentos é bom, nós mastigamos, são digeridos, são absorvidos e depois ficam a fazer parte de todo o nosso corpo. E aquilo que é pedido a um cristão, aquilo que Deus, o exemplo que Jesus nos deu e que pede que os seus discípulos sigam, deve passar por este processo também de o que é que Deus me propõe como maneira de vida, como maneira de estar na humanidade. E isto deve passar pela nossa mente, deve ser refletido e deve ser tomada uma decisão consciente, que é, eu quero ser assim, fazer não pode ser tomado de ânimo leve, não é? Como Jesus propõe. Isto sabendo que o caminho não é fácil, não é? E a lição fala aqui desta questão da abominação da dissolução, que a abominação era habitualmente uma violação grave da sua lei, dando alguns exemplos como a idolatria, práticas sexuais imorais, a apostasia religiosa. Claro. Portanto, era estes pontos que Deus considera como abominações. E, ao longo da história da humanidade, tem havido épocas em que esta abominação é muito mais intensa e é muito mais marcada. E alguns períodos corresponderam como perseguição e morte de cristãos, em Roma, nos Valdenses, muitas fases em que esta abominação da dissolução, este ódio, né? Esta criação de um sistema que tenta ser uma alternativa ao sistema que Deus e da salvação que Deus quer trazer até nós, digamos um sistema que todos os sistemas encaixam aqui, todos aqueles que querem usurpar o que Cristo fez. Sim. E depois há aqui outro pormenor, não é? É que mesmo estando preparado, e há aqui esta parábola das 10 virgens que Jesus falou, nós podemos ver aqui que todas elas estavam preparadas. Ou todas elas tinham conhecimento. É interessante. Esta parábola, acho que explorando assim os pormenores, porque supostamente acho que até não sei se foi na lição ou se li na Bíblia, acho que foi na lição. Elas poderiam ser, isto transportando para os dias de hoje, poderíamos estar a falar aqui de, por exemplo, 10 cristãos. 10 adventistas. Elas sabiam o que é que ia acontecer. No entanto, mesmo assim, o resultado de 5 foi diferente do resultado das outras 5. E até podes ir mais longe. Todas tinham lâmpadas. Todas.
todas numa primeira fase tinham azeite, Uhum. todas estavam à espera do noivo, todas saíram ao encontro do noivo. Todas em pé de igualdade. Tá, Tudo igual. Até que há uma situação em que o noivo aparentemente se atrasa, não é? E então aqui quantas é que adormeceram? Pois. Todas adormeceram. Portanto, até à vinda do noivo não havia aparentemente uma diferença gritante entre estes dois Tal e grupos. qual. E isto às vezes assusta um bocadinho, não é? E eu devo pensar, será que em que grupo é que eu estou? Será que eu tenho uma reserva de óleo, ou seja, uma reserva de Espírito Santo na minha vida que me permite, com este atraso, não é bem atraso, com este adiar da vida de Cristo, fazer face a depois a um despertar mais tarde e com a chegada do noivo? Ou então eu estou no grupo em que, os 10 somos iguais. Exatamente. Não há distinção aqui. Não é? Faz-nos pensar um bocado. Eu nunca tinha olhado para esta parábola desta maneira, como a lição apresentou. Não é? Depois estava aqui aquela frase que estava a dizer: estas virgens representam os cristãos que estão à espera da volta de Cristo, mas que têm uma experiência superficial como Ele. Tem algum óleo, alguma ação do Espírito na sua vida, mas é algo vacilante. E satisfazeram-se com pouco quando precisavam de muito. Eu acho que voltamos àquilo que dissemos há pouco, que é ter um conhecimento intelectual. Apreciam a ideia, até, mas não deixamos que esta ideia de Cristo se torne uma maneira de viver, nos transforma. Por dentro. Alguns de nós sempre nascemos já na igreja, sempre vivemos desta maneira, digamos que a nossa comunidade é esta e não sabemos quase viver de outra maneira e portanto vamos andando. Sem ter esta noção de que podemos estar a correr um perigo de não ter um relacionamento pessoal com Deus, não é? De não conhecer como um amigo íntimo e há outro pormenor Jesus, desta parábola e de outras, que é o facto de nós estarmos preparados como se fosse sempre o último dia. Não é? É de tu saberes, porque isso é uma coisa que me faz muita confusão, se calhar, ao ser humano, o não haver o fim. Não é? Tirando, se calhar, os números, que tu dizes que é infinito. Foge-nos à nossa realidade, que tem um início e tem um fim. Se tu não tens um fim, isto é um bocado, faz um bocado. E então o problema aqui é que nós não sabemos quando é que é o nosso fim. É verdade. A vida dá muitas voltas, há muitas situações que nos fogem ao controle e por vezes seguramente. A nossa vinda de Cristo, digamos assim, pode ser amanhã, pode ser hoje, enfim. Para ti pode ser num determinado dia, para mim pode ser noutro dia. E isto olha, é aquilo que estás a dizer, é uma maratona, como estás a dizer, isto é... Mas eu acho que voltamos aqui àquele exemplo dos amigos de Daniel, que é independentemente das circunstâncias. O fim deles, eles se calhar pensavam que o fim deles era ali. Era ali. Mas demonstraram que estavam preparados para o fim. Independentemente do que acontecesse, naquele dia eles estavam preparados para aquele desfecho, para, digamos, o terminar da sua existência terrestre e para a próxima vez que abrissem os olhos fosse já na segunda vinda. Nesta vinda de Cristo. Não é? Eu acho que isto só se consegue com uma comunhão diária com Deus, um caminhar diário. Aliás, se eles não estivessem preparados, cá tinham-se ajoelhado. Pois, nós já falámos várias vezes sobre isto. Exatamente. Havia ali uma racionalização de que poderia ter sido feita e eles podiam dar essa desculpa, não é? É verdade. Ajoelhamos porque temos aqui algumas razões para. Mas nem sequer estamos a adorar isto, é só para nós. Exatamente, é só mais úteis vivos do que mortos, né? Vamos espalhar a mensagem, mas não. Ali notou-se que eles estavam efetivamente preparados. E uma maneira de nós nos prepararmos para este tempo do fim, e até tempo do fim que pode ser diariamente, é darmos uso àqueles talentos que Deus coloca. É não ter só o conhecimento intelectual que estavas a dizer, é colocar em prática. É deixar que... Este dos talentos é interessante, porque nós quando lemos, os talentos foram dados por Deus, os dons espirituais foram dados por Deus, para que
sejam usados no crescimento da sua obra. E desculpe só interromper, há uma frase que estás aí a dizer de foram dados. Portanto, se tu recebes alguma coisa, parte do pressuposto que alguém te deu, não é? E o que é incrível é que esse alguém que te deu é alguém que te conhece como ninguém. E isto para quê? Porque às vezes, fazendo aqui a ponte para penso que só tenho jeito para uma ou duas coisas, enquanto que o fulano A na igreja tem jeito para 10 ou 20 coisas. Ou eu nunca vou ter jeito para aquilo, ou enfim. Exatamente. E é nós percebemos que nós temos talentos, e esses talentos foram dados por Deus. Portanto, se Deus nos deu aquele talento, é porque realmente nós temos capacidade para usar. Para o desenvolver, exatamente. Para que ele seja útil. Deus deu, na parábola que Jesus fala, dos talentos, os 3 não receberam os mesmos talentos. Claro. Se calhar porquê? Porque um tinha mais capacidade para receber talentos do que os outros. Tinha não é? características que permitiam gerir de forma diferente, tal e qual. E depois confirmou-se que o resultado foi esse. Claro. E que o que recebeu 2 podia ter dito, porque é que eu não recebi 5? Exatamente. Porque é que eu não recebi 5? E o outro, chateado, claro, não é? claro. Mas não, ele olhou para isto como uma oportunidade. Só o que recebeu um talento é que não olhou como uma oportunidade de desenvolver. Se bem que eu também acho que às vezes é um bocado... Há medo aqui. É isso mesmo. Há medo. Eu percebo que o servo que recebeu um talento... Se calhar pensou, isto é tão valioso que eu vou proteger ao máximo. Não é? Não Deixou-se- vou arriscar perdê-lo. Deixou-se dominar por medo. O medo tem aqui 2 vertentes. Uma é o medo que te paralisa, não é? Que Sim, ficas bloqueado pelo receio, com medo. Exatamente. Não E vou há arriscar. E há aquele medo que te faz dar o passo em frente e ganhar novas É estratégias. aquele de chegou a hora, é agora, vamos embora. Tem que ser. E vamos, apesar do medo, vamos avançar. E aqui muito importante esta questão dos dons de que Deus atribui um papel a todos aqueles que aceitam e sempre segundo a nossa filhos. Capacidade. É verdade. E o que é perigoso às vezes é eu querer ver os teus talentos, os teus dons, e eu querer tentar imitar ou ter os teus dons. Se calhar não vou ter essa capacidade, como tu se calhar não vais ter capacidade de ter os meus dons. Enfim, nós realmente percebemos que é como tudo. Deus tem sempre um plano para nós. E às vezes o plano se calhar não é igual a outra pessoa. Porquê? Porque nós não somos robôs, não é? Nós somos pessoas, temos uma personalidade e Deus tem que agir de forma diferente comigo e eu contigo. acho que se houver esta comunhão diária com Deus vai-te guiando na maneira de tu usares estes dons. Isto não é toma e agora desarrasca-te. Nós vemos aqui que o mordomo fez um bocado isso. Mas aqui esta parábola não tem em conta um aspecto que Cristo nos deixou, que foi do Espírito Santo. De um consolador, de um ajudador, digamos assim, constante. E à medida que tu vais caminhando com Cristo e que tu vais passando por estes momentos de medo, mas avanças porque sentes que Deus está ao teu lado e que te vai usar e que tu vais percebendo, olha, o meu talento é por aqui. E conversas com Deus e dizes, mas de certeza que tu queres que eu entre por aqui, e vais experimentando e Deus vai-te guiando, umas vezes por um lado, outras vezes por outro, mas eu penso que só exercitando estes dons, num contexto de comunhão diária e contínua com Deus, é que nós vamos conseguir colaborar nesta missão que Cristo deu à sua igreja de partilhar o seu amor com esta humanidade, de ser uma bênção para a humanidade que está à nossa volta, não é? E esses dons são para isso. Exatamente. Para não é para nós guardarmos, é para nós aplicarmos. Não é? Não é para sermos egoístas. Exatamente. No fundo, e até se tu vis o resultado de alguém que aplica esses dons, tu vais sentir bem melhor ao aplicar, ao ajudares o próximo, do que guardares para ti. O risco é maior, seguramente. Não, vai saber muito bem. É isso. Quando tu fazes alguma coisa de útil para a sociedade ou para alguém que está ao teu lado, não é dizer ficar vaidoso, nada disso, nem deixar o ego, mas não sejamos hipócritas, nem a falsa modéstia, não é? Sentes-te bem, sentes-te útil, ficas feliz. Tu percebes que a tua ação não foste mais ajudou alguém a aproximar-se de Cristo. Pode ter sido só uma palavra, exato, um sorriso ou uma coisa assim. Mas saber que tu contribuíste para... contribuíste
isso aí dá uma alegria, e todo cristão, penso eu, sente esta alegria de é isto que o Pai quer, é isso mesmo. que Jesus quer. Acho que não é só tu que ficas feliz, como também é Deus que fica, percebes? Eu há muitos anos eu falo muitas vezes sobre isto, ouvi uma expressão de um rabi que dizia assim: quando tu morreres, já sabia que era essa. O mundo vai ficar mais pobre, porque perdeu alguém que acrescentava valor ao mundo, ou simplesmente menos povoado. Exatamente. Somos nós uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, família, comunidade, igreja, sociedade, humanidade. Somos nós isso. Uma bênção que Deus quer que nós sejamos. E eu acho que, e para terminar, porque o tempo já está a chegar ao fim, acho que é mesmo isso aqui que a lição tenta transmitir. Né? O facto de nós podemos resumir isto em 2 ou 3 frases, né? O facto de nós termos o conhecimento, o facto de nós sabermos que vamos passar dificuldades, de estarmos firmes e preparados para o tempo do fim, para o regresso de Jesus, e podermos aplicar os nossos talentos para que haja mais alguém a estar connosco. É simples. Cristo nunca disse fechem-se, isolem-se do mundo. Nem ele nunca o fez. Ele nunca o fez. Ele sempre disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Exatamente. E porquê é que ele não quer que nós nos retiremos do mundo? Porque o sal tem que dar sabor, a luz tem que iluminar, e nós temos que, através do nosso comportamento como cristãos, ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta e para a humanidade em geral. Bom, penso que já cruzámos umas palavras sobre Mateus 24 e Mateus 25. Espero que tenham gostado desta nossa pequena reflexão. Convidamos todos a verem as palavras cruzadas e desejamos a todos um bom sábado e uma boa semana. E aqueles que ainda não inscreveram o nosso canal no YouTube podem aproveitar esta oportunidade para o fazer. Até à próxima. Até à próxima. Vencer o mal em teu poder.